Olá, feras! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Vai Cair no Enem, o programa que ajuda você a tirar uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio. Ainda não segue a gente no Instagram? Pois pega o celular e abre o Instagram, segue a gente, @vai cair no Enem, ativa as notificações que a cada post, a cada story, você vai receber uma notificação com o nosso conteúdo. E são conteúdos interessantes, conteúdos bacanas que vão ajudar você a fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Além do Instagram, também tem o nosso site, o vaicairnoenem.com, que tem notícias, informações e tudo que vai te ajudar também a fazer o Enem. A aula de hoje é com o professor Everaldo Chaves, de História, e ele vai falar sobre a produção açucareira. Vamos conferir. E aí, pessoal, tudo massa, tudo certo? Prontos para mais uma dica? Até porque vocês sabem, né? Vai cair no Enem, com certeza. E pessoal, a dica de hoje é sobre a produção açucareira no período colonial. Que o açúcar, ele era produzido em latifúndios. Esses latifúndios, eles ficavam concentrados na zona da mata. E esses latifúndios que se dedicavam à produção açucareira, a gente chama de engenhos. Então, um engenho nada mais é do que um latifúndio produtor de açúcar. E, pessoal, lembrem que os portugueses se dedicaram à produção de açúcar porque o Brasil era uma colônia de Portugal. E, sendo uma colônia de Portugal, o Brasil teria que produzir produtos que na Europa fossem valiosos para que os portugueses, obviamente, pudessem lucrar com a venda desses produtos. Percebendo que o clima brasileiro, principalmente o clima nordestino, era um clima tropical, um clima quente, um clima perfeito para a produção açucareira, sem contar no nosso solo, né, pessoal? O famoso solo de Massapê. Então, percebendo que as condições naturais do Nordeste eram perfeitas para a produção açucareira, antes mesmo dos portugueses chegarem ao nosso país, os portugueses eles já conheciam e já dominavam a produção açucareira. Lembrem que Portugal já produzia açúcar, obviamente em uma quantidade bem menor da quantidade produzida no Brasil, mas o fato é que os portugueses já produziam açúcar nas Ilhas Atlânticas. Lembrando que as Ilhas Atlânticas são 3: Madeira, Cabo Verde e Açores. Então os portugueses já dominavam a produção açucareira. Perceberam que o clima nordestino, perceberam que o solo nordestino eram perfeitos para a produção de açúcar. O açúcar, por sua vez, era um produto muito valioso no mercado europeu. Inclusive, o açúcar, ele era dado como dote de casamento, inclusive. Então, percebendo isso, os portugueses não tiveram dúvidas. Enquanto o Brasil foi colônia de Portugal, o carro-chefe da economia brasileira foi o açúcar. Inclusive, o açúcar ele era considerado pelos portugueses o ouro branco. Mas, pessoal, vejam, eu disse para vocês logo no iniciozinho da nossa dica que o açúcar ele era produzido em latifúndios. Esses latifúndios são chamados de engenhos. E aí anotem no caderno, por favor, que aqui no Brasil existiam 3 tipos de engenho. O primeiro tipo a gente chama de engenho trapiche, que era o mais comum, tá, pessoal? Engenho trapiche ou banguê. E o engenho trapiche, o engenho banguê, era todo e qualquer engenho que utilizava essa moenda aqui, ó. Essa moenda é a moenda trapiche.
Essa moenda é a moenda mecânica, ou seja, os escravos eles giravam essa moenda, desse amassado, dessa prensa, saísse o caldo de cana. O caldo de cana depois era levado para as caldeiras e se tornava melaço, depois o melaço era resfriado, se tornava os pães de açúcar. Mas enfim, o engenho trapiche ele se caracteriza pela utilização desse tipo de moenda, a moenda mecânica. O segundo tipo de engenho era o engenho real. Aí só as pessoas muito ricas tinham condições de ter o engenho real. Porque no engenho real, a moenda, ela era gigantesca e essa moenda ela era hidráulica. Enquanto que na moenda trapiche, quem girava a moenda eram os escravos, na moenda real não. O que fazia com que a moenda girasse era a força da água. Era a moenda hidráulica. O terceiro tipo de engenho a gente chama de engenhoca. E as engenhocas eram engenhos trapiches, ou seja, a engenhoca ela se utilizava da moenda mecânica, mas a engenhoca ela produzia rapadura e aguardente. Pessoal, não custa nada, coloca no caderno que a rapadura e que a aguardente eram produtos utilizados pelos portugueses para que eles fizessem escambo de escravos. Ou seja, os portugueses vinham até o nosso país, pegavam a nossa rapadura, a nossa aguardente, levavam esses produtos para a África e lá na África os portugueses trocavam a rapadura, a aguardente, assim como o próprio tabaco, os portugueses trocavam esses produtos por escravos. E aí, pessoal, por favor, para que a gente finalize a nossa dica de hoje, por favor, coloquem no caderno que o açúcar ele era produzido em plantation. Ou seja, o açúcar ele era produzido em latifúndios. Esses latifúndios, lembrem, a gente chama de engenhos, que poderiam ser trapiches, reais ou engenhocas. Mas esses latifúndios, eles eram monocultores. O produto produzido nesse engenho era voltado para o mercado externo, lembrando que a rapadura e a aguardente eram produtos utilizados para escambo de escravos. Já o açúcar, ele era vendido na própria Europa. Então, latifúndios, monocultores, produção voltada para o mercado externo. E, pessoal, nesses latifúndios se utilizava como mão de obra predominante a mão de obra escrava. Beleza? Então, sistema de plantation. Latifúndio, monocultor voltado para exportação que se utiliza do trabalho escravo. Gostou da dica? Então continua seguindo esse canal que é fabuloso, até porque vocês sabem, tudo que aparece aqui vai cair no Enem. Interessantes essas dicas aí que o professor Everaldo trouxe sobre a produção açucareira, né? Com certeza esse assunto vai cair no Enem. Por hoje eu me despeço de você, um forte abraço e tchau, tchau!